Irmãos em Cristo, hoje a palavra de Deus, o Evangelho do dia, foi confiado a mim, Moura, né? Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê a palavra, que Ele me dê o discernimento e o direcionamento para a Santa Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, querido povo amado de Deus, o Evangelho de hoje nos ensina, dá uma direção de como nós precisamos rezar, como nós precisamos orar a Deus. Jesus ensina naquele tempo aos discípulos como deves orar. E essa oração é a oração universal de nós católicos. Nós, todas as vezes que vamos nos reunir, que vamos participar, de uma partilha da palavra, nas missas ou nos nossos grupos em que nos reunimos, no conselho, nas nossas escolas vivenciais, onde quer que nós iremos ou estamos em oração, nós rezamos o Pai Nosso. Para nós católicos, foi uma oração que o próprio Jesus ensinou há 2000 anos atrás e que nós levamos ela até hoje. Rezamos e temos um direcionamento dessa oração ensinada por Cristo. Mas, como eu disse, é um modelo. Nós temos as nossas orações pessoais, comunitárias, individuais, a qual nós precisamos rezar para Deus. Nós precisamos, queridos irmãos cursilistas, todos os dias fazermos as nossas orações
pessoais. A palavra de Deus aqui diz, né, que precisamos pedir a Deus. Nós sabemos que Deus já sabe das nossas necessidades. A palavra aqui é clara, né? Quando diz que Deus sabe das nossas necessidades. Mas também, meus irmãos, Deus precisa ouvir da minha boca, a minha boca moura, da sua boca, meus irmãos, que está aqui ouvindo essa partilha da palavra. Deus precisa ouvir de nós mesmos as nossas necessidades, para que Ele possa ouvir, para que Ele possa fazer com que as nossas orações cheguem ao céu, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que a própria palavra de Deus diz que é o único intercessor diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabendo disso, que nós precisamos confessar, orar, rezar, mas não ficar apenas repetindo as mesmas palavras, como tem pessoas que acorda de manhã, pede a mesma coisa, reza meio-dia, pede a mesma coisa, reza à noite, pede a mesma coisa e do mesmo jeito. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: não sejais hipócrita, como as pessoas que ficam no meio da rua, né, em orações para serem apenas ouvidos. A palavra também diz isso, para serem observados, para mostrar às pessoas que estão ali que está rezando. Não, quando orardes também é uma forma de oração, entra no teu quarto, fica a sós e reza ao teu Senhor, que está no céu e pode te ouvir. Meus irmãos, quantas vezes, dentro das minhas dificuldades da minha vida, eu, Moura, passei por alguns momentos difíceis, como todos passam, como toda a humanidade do mundo, né? Do mundo está passando nesse momento. Quantas vezes nós oramos para Deus, pedindo por algo que nós estamos necessitando, por uma cura de uma pessoa que nós amamos que está enferma, por uma situação familiar em que nós estamos passando. Muitas vezes eu me peguei assim, rezando, falando, repetindo os mesmos pedidos a Deus. Mas muitas vezes eu cheguei diante do Santíssimo, diante de Jesus Cristo, sacramentado no sacrário. Cheguei diante dele e muitas vezes me calei. E nesse calar, meus irmãos, Jesus falou muito. Jesus me direcionou muito no meu silêncio. Silêncio esse que muitas vezes nós precisamos na nossa vida, no trabalho, na nossa comunidade, na nossa casa, que é o primeiro lugar em que nós vivemos. E muitas vezes nós falamos, nós tentamos educar aquelas pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa. E muitas vezes eles não querem ouvir. E aí a gente cala. Aí deixa que Deus faça a parte dele. E isso tem acontecido algumas vezes na minha vida social, trabalho, quando eu trabalhava, comunidade a qual eu vivo, dentro da minha casa. Muitas vezes a gente fala e se cala e pede a Deus: Deus, faz a tua obra acontecer. Faz o teu milagre acontecer dentro dessa situação. Meus irmãos, orar é isso. É rezar, é pedir a Deus por aquela situação, é insistir, né? Tem aquela passagem também da Bíblia em que uma mulher ia diante do juiz e pedia muito, todos os dias, de manhã, tarde e à noite, estava pedindo, insistindo diante daquele juiz para fazer justiça no caso dela. Aí o juiz diz: de tanto essa mulher insistir, eu vou atendê-la. De tanto ela insistir em me pedir isso, eu vou atendê-la. Aí
Deus diz, né? Sabeis tu que se vocês não atendeis, eu que estou no céu, atenderia o pedido dessa mulher. Mas a insistência, essa leitura quer nos dizer também, meus irmãos, que a insistência na oração que nós fazemos para Deus é muito importante. Porque aí Deus vai nos ouvir. Deus vai ouvir o teu clamor. Quando tu pede em oração de coração, né? Deus vai ouvir o teu clamor. Então, é isso que a palavra de Deus também quer nos dizer. Orai sem cessar. Mas também orai, também e vigiai. Para que o dia do Senhor não te pegue de qualquer jeito. Para que o dia que você se encontrará com Deus não te pegue de qualquer jeito. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que vamos nos encontrar definitivamente com a eternidade, com nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, e aqui, finalizando esse evangelho de hoje, ele vai dizer que nós devemos perdoar a quem nos pede perdão. Perdoar as faltas de quem falta com a gente. Como nós rezamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente pede o pão nosso de cada dia, que é uma necessidade humana, termos o pão de cada dia. E para a gente ter esse pão de cada dia, nós precisamos ter um trabalho. Não é verdade, meus irmãos? Porque a gente come, a gente sobrevive do nosso trabalho. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso, meus irmãos. Nós pedimos perdão a Deus, pedimos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Mas muitas vezes nós não perdoamos os nossos devedores. Aquelas pessoas a qual nos pede perdão por algo que fez conosco. E muitas vezes nós somos orgulhosos, né? E não queremos perdoar a quem nos pede perdão. Como se nós não perdoarmos a quem nos pede perdão, como nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, meus irmãos? Aqui, Jesus, até no Pai Nosso, que Ele ensina, Ele mostra o amor perfeito que Ele tem com a humanidade. Mas Ele pede para cada um de nós também que nós sejamos homens e mulheres que, ao pedir o perdão a Deus, também conceda o perdão ao nosso irmão. Que você, meu irmão, nesta manhã de quinta-feira, nesse evangelho lindo, a qual Jesus nos direciona uma oração que nos leva até o Pai, que nós possamos ser homens e mulheres que perdoem a quem nós precisamos perdoar e que peça também perdão a quem nós precisamos pedir perdão. Que Jesus Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus sempre nos ilumine nos caminhos da vida e que Deus cure todas as pessoas que estiverem doentes nesse momento, seja desse vírus, do Covid, ou seja de outras doenças. Que o Espírito Santo de Deus visite e dê a cura através do poder de Jesus Cristo, do sangue derramado de Cristo na cruz, que nós possamos se livrar desse vírus terrível, mas que sobreviverá aquele que tem fé, que acredita no poder de Deus. E nós, como filhos amados de Deus, devemos crer que Jesus Cristo é poderoso e que Ele vai mudar essa realidade. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado.